e não entra no mesmo nível de energia. Aí é que a sua prática vai funcionar. E por isso que é importante a prática na vida, a espiritualidade na vida diária. Vem essas provocações e você reconhece e não entra no mesmo nível de energia prejudicial. Você começa a observar esse ser humano que não está bem, por que razão está se comportando desta forma, mas não é deixar também ser enganada e deixar que passem por cima. Você se manifesta sem rancor, sem raiva, né? Não deixar as energias prejudiciais te pegarem, só isto. Perceber que existe no outro, que está com a ganância, com a raiva, que está com a ignorância, e você chama para você a doação, a bondade, a compaixão e a sabedoria perfeita, para poder agir de forma adequada, para impedir que o mal ocorra, mas também não ser contaminada pelas energias prejudiciais. Força bonita. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Eu retorno a Buda que eu conheço, a Buda que é em mim, a Buda que é em você, essa natureza iluminada presente em tudo. É interessante, hoje tive até uma conversa com o meu genro me ajuda muito aqui na Rádio Mundial, o Nilo, ele foi sempre um radialista lá no Sul, ele estava conversando comigo e dizendo assim, mas o budismo, monge, a senhora fala que não tem nada para voltar, que não vai para frente, que é o fim do Sutra do Coração, da sabedoria perfeita, que diz o seguinte, Gyata Hara So Gyata, quer dizer, indo, tendo ido, tudo chegado, e continua indo, não tem volta. É daqui para frente. E é verdade, nós não podemos voltar lá para o passado, não podemos apagar coisas que fizemos, nem reviver aquilo que já foi passado, porque já foi passado. Mas nós podemos ir para frente. E nesse ir adiante, eu reencontro o Buda. Esse retornar, esse reencontrar a minha natureza iluminada, porque ela sempre esteve em mim, nunca estive separada dela, mas às vezes eu me perco, eu não me sinto ligada a, então eu retorno e me abrigo em Buda, não porque ele está lá no passado, lá atrás, não, porque ele está aqui na frente, porque ele está no momento presente. Retorno e me abrigo no Dharma, eu reencontro o Dharma, que eu conheço, que é a lei verdadeira, mais do que ser apenas a lei de uma tradição espiritual, é a lei do universo, que eu reconheço em mim e eu retorno porque eu reencontro. Eu havia me separado, eu estava separado, eu me achava em dualidade, não mais una, e de repente eu me torno una de novo com o Dharma. E a Sangha a mesma coisa, é a comunidade. Não tem uma comunidade lá no passado me esperando para a qual eu vou voltar. É uma comunidade que está no presente e no futuro. E eu me volto a essa comunidade. Quer dizer, eu volto a minha atenção, eu reencontro a minha comunidade. Eu estou de novo no meio da comunidade que sempre estive. Esses dias veio uma aluna minha muito querida, chama Alexandra, ela veio do Paraguai, ela mora no Paraguai agora, tem 2 filhinhos, é casada com o Pablo, e ela nos assiste, ela nos ouve lá no Paraguai, ela ouve pela internet, a Rádio Mundial, ela ouve toda semana este programa. E é tão interessante porque ela voltou para a Sangha, mas ela não voltou para a Sangha, ela veio para a Sangha, ela reencontra a comunidade. Ela não retorna para a comunidade. A vida dela no Paraguai, hoje ela está lá no Paraguai, ela foi de novo para o Paraguai. Ela foi encontrar seu marido e seus filhos lá no Paraguai. Mas ela não volta para algum momento do passado porque ele já era. Ela está num novo momento. No momento que ela saiu de lá, ela era uma pessoa. No momento que ela volta, ela não é mais a mesma. E ainda sendo a mesma, já está diferente. Então, o programa sempre começa com isto. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Significa eu reencontro o Buda, eu reencontro o Dharma e eu reencontro a comunidade, a Sangha. E é interessante que reencontrar a Sangha, às vezes a pessoa quer viver numa comunidade alternativa.
Então eu quero viver numa alternativa, eu não quero viver como todo mundo vive, eu vou comer uma comida especial, eu quero viver em grupo, eu quero viver da plantação do que eu faço. Mas você não está vivendo fora da comunidade. E isso é outra coisa que eu comentei com a Alexandra, ela tem o nome budista, Shugen, aquela que é a fonte da proteção da terra, do planeta. Ela é muito ligada ao meio ambiente, a cuidar, ela faz a sua própria horta em casa. Os poucos dias que ela ficou aqui em São Paulo, ela fez uma horta para nós no jardim. Mas que comunidade? Eu falo, eu vivo numa comunidade. Eu vivo numa comunidade da cidade de São Paulo. Eu vivo na comunidade do estado de São Paulo. Eu vivo na comunidade do Brasil, do planeta Terra. Eu sou uma das habitantes desse planeta Terra. E tem várias pessoas que vivem, que são budistas, mas que também não são do Zen budismo. Nós estamos na lua cheia de maio. Na lua cheia de maio, geralmente alguns grupos budistas comemoram o que se chama Vesak, que é Festival de Buda. É o festival do nascimento, da iluminação e do nirvana, da morte de Buda. Eles comemoram todos juntos na lua cheia de maio. Recebemos até uma carta do Papa Francisco a todos os grupos budistas, falando da importância de que trabalhamos pela não discriminação, pela inclusão, pela não violência, e como ele admira isso, do desenvolvimento da compaixão nos budistas, né? Entretanto, isso foi uma convenção, porque Buda teria nascido, eu já falei isso no programa anterior, Buda teria nascido no que hoje é dia 8 de abril. Ele teve sua iluminação no que foi, o que seria hoje dia 8 de dezembro. E ele entrou parinirvana, que é morrer, a gente não fala que Buda morre, ele entra no nirvana, a grande paz, no dia 15 de fevereiro. Então, eu escrevi até ao padre que me mandou o comunicado do Papa, agradecendo muito a inclusão e esse pensamento tão doce, essas palavras tão amáveis, mas dizendo que a nossa ordem não celebra o Vesak. Nós celebramos 3 momentos diferentes. Mas, de qualquer jeito, a lua cheia está linda, você viu? Você viu ontem a lua cheia? Ela ainda está cheia hoje. Não é uma maravilha? O fundador da minha ordem no Japão, ele sempre dizia isto, que alegria poder sentar em meditação e apreciar a luz da lua. A lua está belíssima, lua cheia, a lua cheia de maio, ela é muito bonita e é uma época também da gente fazer arrependimento. Será que fizemos alguma coisa imprópria? Então a gente diz o seguinte: todo karma prejudicial, karma, ação que deixa marcas, imprints, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis. Não é só do que eu lembro, coisas que eu não lembro. Toda a ação que deixa marcas, que não foram benéficas, de muito e muito tempo, cometido por mim. Devido à minha ganância, raiva e ignorância. 3 venenos que pegam a nós, seres humanos. A ganância, a raiva e a ignorância. E a partir destes vão surgindo todos os outros, os rancores, os ciúmes, a inveja, todas as energias prejudiciais, elas surgem desses 3 básicos, né? Então eles nos envenenam. Então, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, meus gestos, minha atitude, da minha boca, minha palavra, e da minha mente, dos meus pensamentos, agora de tudo eu me arrependo. Então, hoje é uma boa noite para nós fazermos o arrependimento. Não só do que você se lembra, mas do que você também não lembra. Porque nós vamos criando vícios, hábitos de pensar, de falar e de agir. E eles, às vezes, fazem mal a nós e a outras pessoas. Em nós, o nosso corpo fica deteriorado, a nossa mente fica confusa. E podemos causar tristeza e sofrimento em outras pessoas.
Então, eu vou pedir que você que está em casa, você que está na rua, você que está na internet me acompanhando, coloque as mãos palma com palma e repita junto comigo. Todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido do meu corpo, da minha boca e da minha mente, agora, de tudo, eu me arrependo. Tendo feito arrependimento, você entra no nível da grande pureza. Esta é a força do arrependimento. Muito obrigada. Fizemos hoje o nosso arrependimento da lua cheia. Arrependimento significa metanoia, transformação. É diferente de pedir perdão, já pedir perdão, pronto, acabou. Já me sinto perdoado, não é nada disso não. Eu percebo a minha responsabilidade, a minha corresponsabilidade naquilo que eu faço ou que eu já fiz e me comprometo a transformar. Se você tiver com dificuldade de pegar a rádio, você lembre-se que nós estamos na internet também. A minha amiga, a minha querida aluna, discípula lá do Paraguai está nos ouvindo agora, do Paraguai pela internet. Eu tenho viajado o Brasil todo, encontrado pessoas em Goiânia, na Unipaz de Goiás, que eu fui lá, tenho encontrado pessoas em Mato Grosso, Campo Grande, que também fui lá fazer palestra, no Rio Grande do Sul, em Floripa, em todos os lugares do Brasil, eu tenho encontrado pessoas de várias áreas diferentes, Araraquara, mas muitas cidades, e vêm todos me agradecer e dizer que me ouvem na Rádio Mundial e como isso é importante. Tem uma jovem que até me disse, eu às vezes quero falar com a senhora, mas eu não posso telefonar e fico embaraçada, então eu ligo a Rádio Mundial. E esse programa Momento Zen é como se a senhora falasse para mim. Parece que responde às minhas questões. E é assim. Às vezes responde às minhas também, sabe? Às vezes quando eu venho falar com vocês, na verdade são coisas importantes para mim também. Porque eu preciso me relembrar dos meus votos, dos ensinamentos. E no budismo a gente fala que a mãe de todos os Budas, de todos os seres iluminados, é Prajna Paramita. É a sabedoria perfeita. A sabedoria é aquilo que faz um Buda nascer. Um Buda existe porque ele tem sabedoria e compaixão. É bem interessante. Shakyamuni Buda teve a sua mãe, que era a rainha Maya, que era esposa do rei Suddhodana, e depois ela morreu uma semana depois que ele nasceu, e Mahaprajapati, que é a tia dele, irmã da rainha Maya, foi ser a sua mãe, não era a mãe biológica, mas a sua mãe de criação. Mas quando ele se torna um ser iluminado, é que ele acessou a sabedoria perfeita. Então dizemos que os Budas são filhos da sabedoria. Não é importante que a gente desenvolva essa sabedoria na nossa vida? Hoje eu queria, que a senhora me dissesse, me falasse alguma coisa, porque tá tão difícil viver nesses tempos atuais, de tantas tristezas, tantas notícias ruins, que a gente acaba ficando desanimado e não encontrando ânimo, nem alegria para tocar a vida, né? Mas então... Primeiro, ouça mais a Rádio Mundial. Tá. Eu falo de verdade. Porque tem muita rádio, muita televisão aí que só conta coisa feia. Eu nem assisto. Nem assisto televisão também. A minha tá aqui criando poeira só. Não, porque senão a gente tem impressão. Jornal também. E as pessoas, quando vão falar uma com as outras, só falam isso pra eles. Não presta. Aqui só tem ladrão. Não é verdade. Você não é ladrona, é? Você é ladra, você rouba? Não. Não. O seu pai rouba? Também não. Então, já temos duas pessoas boas.
Tá vendo? A gente tem que ver isto, porque começam a falar tanto, a gente fica acreditando, é jargão. Eles nem sabem mais o que estão falando. Então a gente tem que ver o que tem de bonito. Você viu a lua cheia? Não, pior que a senhora falou aqui na rádio, eu falei, puxa, eu nem vi a lua cheia, nem ontem, nem hoje. Então, tá chovendo, inclusive, aqui. Hoje está chovendo também, mas ontem tinha. Amanhã a chuva vai parar. Mas mesmo que a gente não veja, a gente sabe que ela está lá. Sim. E ela está cheia, redondinha, prateada, linda, mesmo que não veja. Você pode ficar debaixo do seu manto e nunca mais sair daí? Você está embaixo do manto sagrado da vida, bonita. E não tem jeito da gente sair, a gente apreciar. A chuva é bonita, cai gotinhas d'água, a gente estava reclamando que não tinha água. Quando a água cai, a gente reclama da água, não, a gente agradece. É verdade. Olha a chuva caindo, o barulhinho que ela faz. Eu tenho ouvidos, eu posso ouvir, eu posso sentir o cheiro da chuva na terra, que gostoso. Então você começar a apreciar coisas pequenas, sabe? Às vezes a gente quer apreciar coisas muito grandes, muito especiais. Não, é no dia a dia que tem coisas maravilhosas acontecendo. Entendi, eu entendi. A sua voz é muito bonita. Obrigada, monja. Eu amo sua voz também, amo sua doçura, amo sua imagem. Engraçado, né? Isso, né? Então, você se torna esse ser bom. Esse ser que a sua voz é agradável, que vai falar coisas agradáveis para as outras pessoas, que vai ser gentil com os outros, sim, mesmo que eles não sejam com você. Obrigada, monja. E aí você vai ver como começa tudo a brilhar. Obrigada, monja. Eu não vou esquecer dessas palavras de hoje. Vou começar a aplicar e eu espero te ver e falar com você muitas mais vezes. Mas eu já me senti bem acarinhada, bem abraçada e estou muito agradecida. Obrigada a você. Obrigada, um abraço, uma boa noite e Jesus ilumine a senhora. Boa noite, que sejamos todos iluminados pela sabedoria perfeita. Assim seja, um abração bem grandão. Obrigada, boa noite. Tchau, monja. Boa noite. Uma vez eu fui à Índia com o professor Marcos Rojo, visitando vários lugares, e nós estávamos passando no sul da Índia, e o motorista do ônibus que nos levava disse assim: hoje a mãe do abraço está aqui no ashram dela, que é o templo, o lugar onde ela mora. Vamos lá conhecê-la? Então todos nós fomos. E ela se chama Ama, e ela é já conhecida como Mãe do Abraço. É uma senhora indiana, com a trancinha dela, vestida de um sari, e ela se senta numa poltrona, e as pessoas fazem fila, e ela dá um abraço. E é um abraço que nem fosse da grande mãe, da mãe da gente. E muitas pessoas ficam comovidas, choram, aquele abraço gostoso que uma mãe amorosa dá, porque tem mãe que não é amorosa, tem mãe que não dá abraço, tem mãe que não gosta de filho, tem mãe que maltrata filhinhos, tem mães que competem com os filhos, tem de tudo. Então não é só porque gerou um filho que essa pessoa tem esse coração materno, essa amorosidade, essa capacidade de um amor incondicional, que é o bem da criança, que é o bem do ser humano. Eu queria tirar uma dúvida, assim. Sim. Eu tento no meu dia a dia, né, lidar com as situações da melhor forma possível. Só que quando a gente conhece esse lado mais, né, espiritual, enfim, alguns ensinamentos de Buda, às vezes é difícil lidar com as situações do dia a dia de trabalho, né, num mundo tão, assim, competitivo, né, e com pessoas tão diferentes. E às vezes eu tenho dificuldade em lidar com isso, assim, de conciliar, né, tudo de maravilhoso que o mundo tem, as pessoas têm, com esse mundo corporativo, assim, de empresas, né, que é muito diferente, na verdade, né? Eu sei disso, muitas pessoas têm falado isso para mim, de competição e competição desleal, as pessoas fazendo coisas feias, né, querendo atrapalhar o outro, mas aí tem uma maneira de você lidar com isto. Você começa a observar que a pessoa que está fazendo isso é alguém que não está bem, é alguém que é infeliz,
Porque uma pessoa feliz não faz isso com ninguém. É uma pessoa fraca. Ela precisa querer enfraquecer o outro porque ela é fraca. E tudo no final se revela. Então, em vez de ter que lutar contra, é o que a gente fala, transformar raiva em compaixão. Compaixão, eu começo a compreender esse ser humano que está vivendo num plano inferior, que está muito aprisionado ao ego, que não entrou em contato com o seu eu verdadeiro, né? E a gente se apieda, não fica com raiva e não entra no mesmo nível de energia. Aí é que a sua prática vai funcionar. E por isso que é importante a prática na vida, a espiritualidade na vida diária. Vem essas provocações e você reconhece e não entra no mesmo nível de energia prejudicial. Você começa a observar esse ser humano que não está bem, por que razão está se comportando desta forma, mas não é deixar também ser enganado e deixar que passem por cima. Você se manifesta sem rancor, sem raiva, né? Não deixar as energias prejudiciais te pegarem, só isto. Perceber que existe no outro, que está com a ganância, com a raiva, que está com a ignorância, e você chama para você a doação, a bondade, a compaixão e a sabedoria perfeita, para poder agir de forma adequada, para impedir que o mal ocorra, mas também não ser contaminada pelas energias prejudiciais. Força bonita, força, Tatiana. Obrigada, Monja. Um abração, tá? Outro, boa noite. Hoje, lua cheia de maio, fizemos a reflexão sobre arrepender-se, transformar-se. Se somos pegos pelas energias prejudiciais, que nós podemos transformá-las em energias benéficas, que todos os seres possam ser felizes.